Bom dia para todos, com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Como estão todos vocês? Todos bem? Como está a família? Glória a Deus. Vai bem? Amém, glória a Deus. Como é que estão os filhos, na casa? Tá tudo bem? Que maravilha. Em verdade, meus irmãos e amados ouvintes, sabemos que estamos a passar dias complicados sobre a terra, com muitos males acontecendo no meio da sociedade. Mas isso retrata que a volta de Jesus está próxima. Então devemos realmente, cada dia que passa, procurarmos se achegarmos mais a Deus, para que no dia da redenção, assim que Cristo voltar, todos nós estamos à espera dele e podemos ser assim, glória a Deus, aproveitado e levado com ele para a glória, até que tudo aconteça, até que venha o juízo final. Graças a Deus. Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo da série Doutrina Apostólica e o Apocalipse de Jesus Cristo. Graças a Deus, amados irmãos, Deus tem nos dado essa oportunidade de falarmos das maravilhas da palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu me enfatizo muito sobre a vida do apóstolo Paulo. Foi um homem escolhido por Deus, como todos nós sabemos da história de Paulo. Glória a Deus, quando ele foi resgatado por Jesus Cristo. Sabemos que Paulo, segundo as Escrituras, foi um perseguidor da Igreja de Deus. Mas o mais importante é que depois de tudo isso, o perseguidor passou a ser perseguido. Deus é assim, né? Ele resgata o homem, aleluia, da sua escravidão de pecado, de miséria total, e traz para a luz de Cristo, e ele se torna uma nova criatura. Glória a Deus. Isso é que é o mais importante. Amém? Vou me apresentar para todos vocês que não me conhecem. Sou José Modesto, vosso irmão em Cristo, e esse é o canal Som de Muitas Águas. Amém? Estou aqui, vamos falar, aleluia, das grandezas de Deus através da Bíblia Sagrada. Não é maravilhoso? Eu já vou convidar você, para você já apanhar a sua Bíblia. Vamos falar de Paulo, aleluia, vamos falar no capítulo 1 e também um pouco do capítulo 5. Glória a Deus. Sabemos, meus irmãos, que Paulo foi o fundador da igreja de Corintos, na época em que ele foi levantado como evangelista, aleluia, e pregador do evangelho de Cristo. Amém? Aquela igreja ali de Corintos dá-se a entender que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo e também os demais líderes, que certamente Paulo, ao levantar aquela igreja, né, o tempo que ele passou ali, antes dele voltar, né, ou ir para outra cidade, certamente ele deixou ali diáconos, deixou presbíteros, pastores ali, aleluia, com o cargo de dirigir e conduzir aquele povo na presença de Deus. Amém? Uma igreja que deu um pouco de trabalho, mas com certeza a vitória veio sobre aquela igreja de Corintos, porque Deus estava sempre presente e está até mesmo hoje no nosso meio. Graças a Deus. Então, meus irmãos, tem um pequeno estudo aqui, podemos fazer uma breve narrativa. Sabemos que no capítulo 1, a partir do versículo 11 ali, vamos entender o que aconteceu na igreja de Corintos. Ali havia uma família, né? Família de Colé, que certamente Paulo ganhou esta família para o Evangelho de Cristo. E depois que Paulo passou ali 1 ano e meio, como está escrito, Paulo ficou 18 meses naquela cidade de Corintos, ali organizando aquela igreja. Ele começou a pregar ali, ganhando as almas para Cristo, doutrinando aquele povo, ensinando no caminho que eles deviam andar. E depois de 18 meses, Paulo ali deixou aquela cidade, me parece que ele foi para Éfeso, estava naquele meio ali.
E nesse período que Paulo ausentou da igreja, logo segundo a primeira carta aqui, veio surgir os problemas, né? Começou a acontecer os problemas já logo cedo no meio dos crentes. Imagina, meus irmãos, que ali tinha crentes desobedientes, pessoas que estavam ali apenas para atrapalhar o evangelho de Cristo e até mesmo escandalizar, como acontece até o dia de hoje. Mesmo hoje está acontecendo com frequência escândalos e mais escândalos no meio do evangelho de Cristo, no meio da igreja de Jesus Cristo. Mas isso foi previsto por Jesus Cristo, que o escândalo haveria de acontecer, mas ai daquele por quem for provocado o escândalo. Quando Jesus falou desta forma, porque certamente esta pessoa que provoca escândalo no meio do evangelho, seja de que natureza for, né? O escândalo. Os escândalos mais frequentes que a gente encontra no nosso meio é escândalo de corrupção, né? Desvio de dinheiro, de verbas que é destinada à obra do Senhor, e também de escândalo de adultério, de prostituição, são os mais frequentes, né? É sempre isso que tenta e derruba o homem. Por mais poderoso que ele seja em obra, se ele não vigia todo o tempo, muitas das vezes acaba caindo nessa situação vexatória. Escandaliza o Evangelho de Cristo. Amém? Mas graças a Deus que muitos conseguem permanecer, aleluia, fiel, sustenta o seu voto, o voto de fidelidade que o homem faz com Deus, para que não aconteça essas coisas no meio do Evangelho. Para que não aconteça mais com frequência, na verdade, que sempre tem acontecido, mas é o homem. O homem é falho mesmo, todo-poderoso é o Senhor, mas nós, na condição de crente, meus irmãos, devemos vigiar bastante para não cometer esse tipo de falha, no nome de Jesus, amém? Então, Paulo, segundo as Escrituras Sagradas, nós vemos que a família de Colé, essa família tinha bastante preocupação, aleluia, com a obra do Senhor, com o bem-estar daquela igreja de Coríntios. E assim que os problemas surgiu, como problema de divisão na igreja, logo aquela família avisou a Paulo o que estava acontecendo. Ali tinha um grupo de crentes que tinha responsabilidade, tinha amor com a obra do Senhor, amor para com as almas. Podemos dizer, era uma espécie ali de vigilante, de vigília, que eles faziam preocupado, aleluia, com aquilo que Paulo tinha ensinado para eles, com o Evangelho de Cristo, com o bem-estar da igreja, do evangelismo, dos salvos, para que aquela obra continuasse a crescer e não que ela viesse a regredir por causa dos escândalos. Estão preocupados já com o que eles descobriu, que haveria ali no meio alguns falsos crentes, falsos profetas, já querendo dividir a obra, colocando contenda um contra o outro. Então, de imediato, a família de Colé avisou a Paulo do que estava acontecendo. Foi por esta razão que Paulo, de imediato, já preparou, aleluia, já preparou seus estudos, espiritualmente falando. Ele recebeu de Deus esta unção, recebeu esse poder, aleluia, de escrever essas cartas, aleluia, endereçado à igreja de Coríntios para resolver esses problemas que ali estavam. Amém, meus irmãos? E nós podemos ver que esta família, ela sempre aparece em destaque, né? A casa de Colé, glória a Deus, quando Paulo falou que a casa de Colé tinha informado a ele sobre os problemas da igreja. Então era uma família ali e que vivia, aleluia, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certamente eram pessoas, aleluia, que se dedicava à obra do Senhor, estava sempre frequente ali no trabalho da igreja, da evangelização. Então tinha muita preocupação e responsabilidade com esta família.
a ponto deles informar a Paulo do que estava acontecendo. Glória a Deus. Não é maravilhoso, meus irmãos? Sempre Deus levanta alguém no meio da igreja, né, para poder ajudar os pastores, ajudar os líderes que estão na frente de grandes igrejas, grandes trabalhos evangelísticos que tem sobre a terra. Glória a Deus. Alguns certamente vão lá para tentar atrapalhar, mas a obra de Deus, ela vai permanecer, é o mais importante. Surge alguns escândalos, sim, mas as almas vão continuar sendo salvas, porque o amor de Deus é muito grande para com toda a humanidade. Até que Jesus venha, o Evangelho de Cristo continuará crescendo sobre a terra. Graças a Deus por isso. Então, vamos lá. Colé, esta família, sempre avisava Paulo dos problemas que acontecia. A divisão na igreja, contendas. Segundo Paulo, aleluia, ali nós podemos ler o capítulo 1, de 1 Coríntios, e Paulo ali se preocupou com aquela situação, porque apareceu divisores também no meio da igreja. Além dos divisores, apareceu também contendas com frequência, problemas ali de divisão na igreja, né? Como a igreja ela se torna uma igreja dividida? Quando aparecem algumas situações contendeiras ali, pessoas que contra um determinado assunto, uma determinada obra que está sendo realizada ali, em um determinado momento, então alguns se levantam contra aquilo ali e gera uma contenda, porque há uma divisão de opinião, sempre há uma divisão de opinião. Um exemplo, glória a Deus, nós temos aqui, nos dias atuais de muitas igrejas, que seus líderes têm partido para o Senhor, e os que ficam já começa a gerar algum tipo de contenda, porque alguém que estava ali apenas por aparência, mas não concordando com o que estava sendo ensinado, com o que estava sendo tratado, apenas estava ali concordando, mas o seu coração, o teu pensamento era outro. Então, quando o líder ele parte para o Senhor, sai da terra, essas pessoas logo elas aparecem, logo elas se manifestam, porque elas entendem que agora é sua vez de querer fazer as coisas da sua maneira. E a obra de Deus não é assim. A obra de Deus ela é feita, ela é realizada como o Espírito Santo determina a cada pessoa que seja realizado. De acordo com o dom que a pessoa recebe, vai ser feito através da ajuda do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Então, os problemas daquela igreja, você pode ler no capítulo 1 do 1 Coríntios, que você vai entender tudo que eu estou a falar aqui, né? Os problemas graves que aconteceu ali. Veio divisão, veio contendas, porque existia um grupo ali que era um povo contendeiro, eram os crentes sem responsabilidade, na verdade. Sempre aconteceu isso no meio da igreja de Cristo. Aqueles que se convertem verdadeiramente para ser crentes salvos, crentes poderosos em obra. Mas aqueles que estão ali, que na verdade não se converteu, aceitou ali aquela palavra, aleluia, para ser servo não sei de quem, e a tendência dessas pessoas é atrapalhar e escandalizar o Evangelho de Cristo. Mas certamente eles vão ter com Deus, porque não devemos fazer tal coisa no meio da igreja. Se eu sou contra algum assunto, alguma doutrina, algum ensinamento, alguma atitude que uma certa liderança da igreja venha tomar, o que eu devo fazer? Se não concordo, saio, fico calado, vou para outra igreja. Amém, meus irmãos? Agora, escandar o Evangelho de Cristo, isto não é bom, isto é ruim para as almas, até para a alma da própria pessoa que pratica tal ato de escândalo. É melhor sair, eu penso assim. Se eu na igreja que eu estou a congregar, eu entender que ali não tem mais área para mim, o que eu gosto de fazer, que meu espírito se sente bem, a minha alma regozija, e eu fui impedido de fazer aquele trabalho por uma atitude errônea de alguém, eu posso procurar outra congregação e trabalhar, fazer o meu trabalho que eu amo,
Aleluia, não é fato. Não é melhor assim do que você gerar contenda, escândalo, não. Vamos pregar o evangelho na paz. O evangelho de Cristo é paz, é amor, né? É longanimidade, benignidade, bondade, temperança. Tudo isso se resume ao evangelho de Jesus Cristo. Não é de confusão. Deus não é Deus de confusão. Também, meus irmãos, nós temos um problema. A igreja de Corinto também enfrentou um problema seríssimo. É que nós também lemos, aleluia, no capítulo 5, sobre a situação daquela igreja. Já no capítulo 5, se não me falha a memória, já vamos encontrar que haveria homens ali, haveria membros ali da igreja de Coríntios que estava deitando com a mulher do próprio pai. Ou, exemplo, tinha crentes ali, homens, a Bíblia não cita se era rapaz ou já era homens casados, mas tinha homens ali que deitava com a mulher do seu próprio pai. Imagina, meus irmãos, que situação complicada para a igreja de Cristo. Certamente, o marido desta mulher, o pai, no caso, desta pessoa que deitou com a mulher dele, poderia ser pessoas viúvas, que casou novamente, né? Ou que tinha deixado a sua primeira família, já vivia com outra mulher, porque quando a Bíblia retrata que até alguns deles deitavam com a mulher do seu próprio pai, certamente não era a mãe dele, né? Era uma mulher, uma esposa que o pai já tinha por segunda vez. Então, houve também esse escândalo, essa coisa maligna no meio da igreja de Coríntios. É uma coisa maligna. No capítulo 2, já no 2 Coríntios, capítulo 2 em diante, vemos que houve um certo perdão ali para aquele povo. Isso é depois que houve um conserto, porque o perdão ele vem após a pessoa se arrepende e haja nela um conserto de arrependimento para que o perdão ele venha também ser manifesto na vida de cada pessoa que comete pecados desta natureza e qualquer pecado. Amém? Então, meus irmãos, imagina só, né, a responsabilidade, aleluia, dos crentes para não escandalizar o Evangelho de Cristo. E também imagine só como ficou o espírito e o coração do apóstolo Paulo. Nós até podemos encontrar Paulo ao responder essa questão. Paulo aparenta ter ficado nervoso, ter ficado chateado, ter ficado realmente bem complicado, porque Paulo, um homem que se esforçou bastante, lutava em favor da igreja, ensinava, ele orava bastante, jejuava, buscava de Deus o socorro, as palavras, para poder guiar aquela igreja, guiar aquele povo, quando mais que de repente Paulo pensa que está tudo bem, está tudo sossegado, a igreja de Corinto está andando, de repente acontecem essas coisas, né? Paulo agora fica sabendo que tem homens ali deitando com a mulher do próprio pai. Olha a indignação que Paulo fica, meus irmãos. Imagina o nosso Deus. Mas ainda bem que Jesus Cristo é o Deus de amor. Ele morreu para salvar o homem do pecado, para resgatar o homem da natureza pecaminosa que ele é. Glória a Deus. Mas é necessário nós vigiarmos bastante para não cometer essas coisas terríveis no meio do Evangelho de Cristo. Então veja os problemas que Paulo enfrentava naqueles tempos. Divisão na igreja, contendas, prostituição. Meu Deus! Mas Paulo não perdeu a rédea. Paulo, de imediato, ele agia dentro da palavra. Passou a escrever as cartas com bastante frequência, com todos os assuntos doutrinários que aqui está relembrando a eles. Porque a doutrina ele já sabia, ele já conhecia. Se Paulo passou todo o tempo ali em Coríntios, ensinando a eles a doutrina de Cristo, como andar em santificação, como respeitar um, respeitar o outro e tomar a ceia, e de repente Paulo se ausenta daquela casa, daquela igreja, e muitos voltam a fazer coisas
que não deveria fazer, praticar coisas ruins. Então, por esta razão, Paulo foi obrigado, houve uma necessidade dele escrever as cartas novamente para a igreja, para que eles lembrassem do que foi ensinado, voltassem a fazer, a praticar o que eles aprenderam naquele período que Paulo teve ali durante 18 meses. Amém? Sabemos, meus irmãos, que nessas cartas, primeira e a segunda carta aos Coríntios, tem muitas doutrinas aqui maravilhosas, muitas ensinanças que Paulo escreveu para que os crentes sempre lessem e lembrassem. Olha, é assim, foi ensinado assim, o servo do Senhor nos ensinou e devemos seguir o que ele deixou escrito através do Espírito Santo. Embora muitas igrejas, nos dias atuais, já não adotam mais essas doutrinas, não observam, é apenas lei e passa por cima, mas vamos chegar lá, amém? Vai ter muitos assuntos aqui, até um pouco polêmico. Vamos falar aqui, vamos chegar no capítulo 11, onde fala da ceia, e mais para frente fala também do véu, e isso vai gerar, aleluia, um certo desconforto para muitos e para outros conforto espiritual. Por que, irmão Zé, você fala que vai gerar desconforto? Porque há muitas coisas aqui, meus irmãos, que foi ensinado para a igreja de Cristo. Na verdade, toda a doutrina que Paulo ensinou foi para a igreja de Jesus Cristo, não foi para os coríntios. Porque Paulo escreveu as cartas aos coríntios. Qual foi a necessidade dessas cartas? Exatamente porque eles tinham deixado a doutrina que aprendeu através do Espírito Santo. Então, necessariamente, Paulo teve que escrever esses livros, essas cartas, porque aí ficariam com eles ali o tempo inteiro, eles observando e não deixar mais de praticar as coisas que foi ensinada, apenas verbalmente. Necessário é escrever, como Paulo fez. Por isso estamos aqui hoje com a Bíblia Sagrada em nossas mãos. Graças a Deus por isto. Graças a Deus que Deus usou os servos dele, não nem só Paulo, mas todos os outros, para escrever esses livros, essas passagens, essas doutrinas maravilhosas que é a Bíblia Sagrada, para nós ser guiados por ela. Amém, meus irmãos? Graças a Deus por isto. Então, glória a Deus, Paulo foi este homem que Deus escolheu sobre a terra, levou a mensagem do Espírito Santo àquela cidade de Coríntios. Era uma cidade cheia de problemas, cheia de pecado, uma cidade de um povo de coração ruim, coração corrompido, mas através da pregação de Paulo, da insistência, da luta que ele tinha, muitas almas ali foram salvas para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus por isso. Então, mesmo hoje, com toda a dificuldade também que estamos enfrentando no tempo do fim, sabemos que Cristo está às portas para arrebatar a igreja. A luta da igreja tem sido travada realmente. Os esfriamentos das igrejas estão acontecendo. Então vamos ficar alerta, meus irmãos. Fique alerta, você que está iniciando agora o Evangelho. Busque a Deus de todo o coração para que o inimigo não roube a tua bênção. Prepara-te, sempre esteja à espera do Todo-Poderoso, que o que há de vir virá e não tardará. A promessa de Cristo está de pé, ele não falha, ele vai vir buscar os escolhidos, um dia após outro. Vamos estar sempre em vigilância, graças a Deus, amém? Que maravilha, né, meus irmãos? Aí está, glória a Deus, mais uma vez. O Espírito Santo tem nos abençoado, tem falado conosco, glória a Deus, nesses dias atuais. Eu sou grato a Deus por tudo isso. Amém? Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, aí está a mensagem que Deus colocou nos nossos corações, nesse dia chamado hoje. Glória a Deus. Que essa passagem, essa mensagem bíblica, pode chegar até a tua alma, até o teu espírito e te abençoar poderosamente no nome de Jesus Cristo. No próximo vídeo, vamos continuar falando desses assuntos tremendos
dessa doutrina maravilhosa, a qual Paulo ensinou e deixou escrito nem só para a igreja de Corintos, mas também para os dias atuais, que nós possamos aproveitar e andar por este ensinamento poderoso, que Cristo, através do Espírito Santo, ordenou que os teus servos, apóstolos e profetas, ensinassem para o povo. Amém? Graças a Deus. Desde já eu quero agradecer a você que vai assistir esse vídeo, que vai compartilhar também e vai se inscrever no canal. Você querendo, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos e também ative o sino para todas as vezes que eu gravar um novo vídeo. A plataforma do YouTube vai avisar a vocês que há um conteúdo pronto para ser assistido para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos terminar esse vídeo fazendo uma breve oração para que Deus venha visitar a tua casa e a tua vida. Ei, e você que ainda não aceitou a Jesus Cristo, você que ainda não confessou Ele como Salvador pessoal da sua vida, faça isto hoje mesmo. Não deixe para amanhã. Você mesmo, aí onde você estiver, dobre o teu joelho e confessa a Ele. Fala para Ele que Ele é o teu Salvador. Confesse a Ele as tuas falhas, os teus pecados e faça um voto para que você venha deixar o mundo de pecado e servir a Cristo de corpo, alma e espírito. E assim você está, aleluia, se preparando para o grande dia da vida eterna. Não importa a sua religião, sua idade, sua cor, sua crença, seu país, não importa. Jesus morreu para todos. Ele morreu para o mundo inteiro ser salvo por Ele. Amém? Agora cabe a cada um de nós tomar a decisão de servir a Ele. Porque Ele não vem com violência, mas sim com amor. E quando você toma uma decisão, você vai ser realmente, você vai fazer parte daquela família a qual Ele vem buscar um dia para levar para o seu reino. Amém? Quem acredita, com toda certeza, vai ser beneficiado pelas bênçãos de Jesus Cristo. Vamos fazer uma breve oração para terminar esse vídeo. Você que está enfermo, você que está passando problemas difíceis na tua vida, de enfermidade, de desemprego, a sua casa está de ponta cabeça, meu Deus, mas tenha fé, busque a Ele, que tudo Ele fará, em nome de Jesus. Vamos orar, levanta a tua mão. Bendito Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui, Pai, na Tua presença. Quero Te agradecer, meu Senhor, por esse dia que prossegue. Quero agradecer o Senhor, porque o Senhor vai visitar esta casa, visitar esta família, esse homem, esta mulher, este jovem, que está passando dias de luta difícil sobre a face da terra. Ó Espírito Santo, toma nas Tuas mãos, cura a enfermidade, resolve os problemas, visita agora esta mulher que está a chorar o teu filho, este homem que está a chorar a esposa que está a chorar o homem, o seu marido. Senhor da glória, veja aí, meu Pai. Visita agora, Pai. Tem misericórdia. Continua com a Tua misericórdia, Pai, nos ajudando, nos abençoando, nos livrando e guardando de todo mal. Senhor, salva esta casa, esta família. Eu apresento todos nas Tuas mãos, crendo que o Senhor já abençoou e já deu a vitória necessária para esta vida no dia chamado hoje. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos que creem falam amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos na paz do Senhor. Quero me despedir de todos vocês aqui na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, se assim o Todo-Poderoso nos permitir. Amém.